É um prazer, meninas. Eu sou a Carol, sou formada em Ciências Contábeis, tenho técnico em RH também. Já trabalhei com seleção de currículos e todo esse tempo, que eu fiquei 8 anos atuando na área administrativa, a gente acaba adquirindo um pouco de experiência. E a transição, ela também trouxe essa experiência que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês. E junto comigo está a Sheila, que vai se apresentar para nós também. Oi, meninas. Para quem não me conhece, eu sou a Sheila. Eu vim também de transição de carreira. Eu trabalhei por uns 5 anos aí na área da saúde, mais especificamente na área suplementar. O que eu sei de currículo foi o que eu aprendi pesquisando, assistindo live sobre, vendo posts também de recrutadores, de pessoas que trabalham fazendo reestruturação de currículo. E o que a gente vai compartilhar com vocês hoje, tanto do LinkedIn quanto do currículo em si, são dicas que a gente usa para o nosso dia a dia, que a gente já indicou para algumas meninas e, graças a Deus, tem dado resultado. Eu espero que, de alguma forma, essa reunião que a gente está tendo hoje traga resultados para vocês, que a gente vai ficar muito feliz em participar dessa migração para quem não migrou, da recolocação para quem ainda não está recolocado, enfim. Espero que vocês curtam e aproveitem o máximo que puderem, tá bom? A Carol vai começar, que ela vai falar sobre o LinkedIn, e eu vou ficar aqui no mudo para não atrapalhar, tá bom? Então, começando, a gente sabe que nessa área, né, tudo envolve LinkedIn. Então, começando, quando a gente vai passar o nosso perfil, é interessante que a gente use uma URL, né, um link personalizado, que ele funciona também como nossa marca pessoal e facilita na hora que a gente vai compartilhar o nosso perfil. E também a gente pode adicionar um portfólio no nosso perfil, para que assim a gente possa demonstrar a experiência, mesmo que a gente esteja em transição de carreira. Eu vou mostrar aqui no próximo slide como pode ser feito. A gente pode fazer essas edições de URL portfólio na aba de informações de contato do perfil. Então, aqui esse é o meu perfil, mostrando como essa URL pode ser personalizada, porque a gente sabe que normalmente o nome do currículo é uma sequência numérica. A gente pode alterar e deixar personalizado. Então, todas as minhas redes, por exemplo, procurei deixar Carol aí. Assim fica muito mais fácil de divulgar as minhas redes quando eu vou falar, conversar com alguém ou até mesmo no currículo. Outros pontos importantes do LinkedIn é o título e resumo. O título é uma das primeiras informações que o recrutador vai ter contato, porque ele vai olhar o nosso nome, logo abaixo vem o título. Então, a gente deve usar esse título a nosso favor, destacando, então, o cargo e a área que a gente trabalha ou deseja trabalhar. Algumas pessoas colocam, por exemplo, futuro analista de testes. O futuro, na verdade, ele não precisa ser colocado, porque quando um recrutador ele vai fazer uma busca, ele não procura por um futuro analista de testes, ele vai procurar por um analista de testes. Então, é esse tipo de palavras que a gente deve buscar colocar no nosso título, que é uma das primeiras informações que a pessoa vai ver mesmo antes de entrar no nosso perfil. E no nosso resumo, a gente tem que ter um resumo que destaque as experiências e habilidades importantes para a área desejada. Então, mesmo que a gente não tenha ainda experiência, a gente pode usar esse resumo para destacar as habilidades que são importantes para essa área. Por exemplo, quem vem do comércio tem muita habilidade de comunicação, e a gente sabe como é importante, principalmente trabalhando de forma remota, que a gente precisa manter uma boa comunicação com o time. E aqui é importante também a gente utilizar palavras-chave que auxiliam o recrutador a encontrar o nosso perfil. Quando ele faz a pesquisa, a gente tem essas palavras no nosso resumo. E a gente deve falar sobre as nossas habilidades técnicas e pessoais que sejam relevantes para a área desejada.
Se a gente estiver em transição de carreira, a gente tem que destacar a experiência anterior que se encaixa e pode ser útil nessa nova etapa. Como eu comentei, por exemplo, a comunicação. Destacando assim o que a gente aprendeu que vai ser útil agora. E aqui vem trazendo uma dica, veio lá do cantinho da Bruna, como a gente pode encontrar essas palavras-chave do cargo que a gente deseja. Para poder analisar vagas, a gente pode, então, analisar algumas vagas e ver o que elas têm em comum e tentar utilizar essas palavras-chave no nosso currículo. Ou também tem sites como o site vagas.com, que ele traz um mapa de carreiras com esse resumo. Ele trazendo, então, alguns exemplos de palavras-chave que a gente pode utilizar. E aqui é um mapa de carreiras desse site vagas.com. Então, ele vem trazendo, aqui eu pesquisei, o analista de teste, e ele mostra atividades relacionadas ao cargo de analista de testes e algumas palavras-chave mais utilizadas nas vagas. E ele traz também um pouco do perfil da profissão, que a gente pode perceber ali, que é uma área bem dividida, tem 44% de mulheres e 56% de homens. E isso também a gente vai nos ensinando a conhecer um pouco do perfil. Né? Na área de qualidade é uma das que a gente tem maior representatividade. E agora eu vou deixar a Sheila trazer um pouco mais de dicas aqui também de como a gente pode destacar o nosso perfil. Você quer continuar compartilhando? Sim, posso continuar, e daí, dando aqui, eu já passo para a próxima tela. Tá bom. Então, meninas, aqui é um campo do LinkedIn que se chama Em Destaque. Quando eu comecei a migrar de área, eu usei bastante essa parte do LinkedIn para poder destacar que eu estava realmente migrando para a área. Então, sempre que eu fazia um curso, participava de algum webinar, algum evento, qualquer situação relacionada com a área, eu fazia uma publicação, porque realmente o LinkedIn ele trabalha muito bem quando você demonstra para ele que você está buscando a área, que você está dando, que você tá compartilhando. Então, eu sempre postava e marcava para destacar no meu perfil. Então, quando um recrutador, algum colega da área entrar no seu perfil, vai aparecer logo no destaque o que você anda fazendo. Então, com o decorrer do tempo, conforme vocês forem estudando, se atualizando, enfim, vai chegar um momento que vocês vão ver, nossa, isso aqui está desatualizado, eu vou remover do destaque e vou adicionar coisas novas. Vocês vão ver que logo vocês vão escolher o que vocês vão querer mostrar ou deixar de mostrar para as pessoas no LinkedIn. Então, eu tirei um print aqui do meu próprio perfil para mostrar para vocês que quando a gente destaca alguma informação, ela aparece dessa forma, lá no perfil de vocês. E o próximo slide é como a gente faz para adicionar essa publicação no destaque. Então, como eu falei, a gente primeiro precisa compartilhar, né, postar, e depois a gente clica ali naqueles 3 pontinhos, clica ali na estrelinha, e aí, a partir desse momento, vai começar a aparecer nos destaques. Pode passar para o próximo, tá, Carol? Algumas dicas rápidas que a gente separou aqui é vocês terem uma foto profissional com fundo neutro. É muito importante a gente ter foto no nosso perfil. Eu mesmo não tenho o hábito de adicionar pessoas que não apareçam, pelo menos a foto. Eu não me incomodo de ter pessoas de outras áreas no meu perfil, de forma alguma. Mas pessoas sem foto me dá a sensação de serem fakes. Então, tenham sempre uma foto atualizada de vocês. Selfie, né, na maioria das vezes que as pessoas utilizam. Um fundo neutro. Adicione a competência ao perfil de vocês. Essas competências são pontos extremamente importantes dentro do LinkedIn. Ela vai ajudar muito vocês na hora de buscar uma vaga. Então, quando você adiciona curso, adiciona experiências dentro do LinkedIn,
já tem alguns locais que você consegue informar as competências que você adquiriu com aquele curso, com aquela sua experiência. Então, no momento que a gente for buscar a vaga, que a gente vai falar um pouco mais para frente, essas experiências que vocês informarem vai fazer total diferença. Aumente sua rede, faça conexões. O que seria isso, meninas? Adicione pessoas da área de vocês, deixe o LinkedIn começar a direcionar vocês para essa área nova, para quem está migrando. Então, viu uma pessoa que trabalha com teste, que é da área de qualidade ou que é da área de TI em geral, adiciona, manda uma mensaginha lá falando que quer fazer parte da rede da pessoa, não tenham medo, e isso vai ajudar muito vocês, a área é muito colaborativa, eu fiquei muito surpresa quando fiz essa migração, que eu não esperava ter sido tão acolhida como eu fui quando eu comecei a migrar de área. Então, por isso, hoje, até que a gente está aí tentando retribuir, né, para o mercado e para as pessoas o que fizeram pela gente lá no início. Seja ativo. Às vezes a gente tem um pouco de constrangimento, não vou dizer para vocês que é fácil, não é porque a gente está falando para vocês, compartilha que vocês vão sair lá compartilhando, né? Então, no início é difícil, então a minha dica é comece comentando as publicações das pessoas, recompartilhando alguma coisa que vocês gostaram, e mais para frente, quando vocês estiverem se sentindo um pouquinho mais à vontade na utilização do LinkedIn, estudou, compartilhe um resumo do que você aprendeu, de algo que você teve um estalo assim na cabeça, poxa vida, eu não tinha entendido isso, mas dessa forma eu consigo compreender que outras pessoas podem estar com as mesmas dúvidas que vocês tiveram e que por conta desse estalo você entendeu. A nossa DM aqui, a Tati, a gente deu essa dica para ela postava tudo que ela estudava, ela ia postando, mas de uma forma assim de explicar diferenciado, né, do que a gente costuma ler e assistir por aí. Então, o perfil dela teve uma bombada muito legal, que é o que a Vivian fala, que ela está até aqui falando aqui no chat. Quem não é visto não é lembrado, e o LinkedIn, ele funciona muito assim. Então, sempre compartilhem, meninas, não tenham vergonha. Divida o que você está estudando, que foi o que eu falei agora, né? Desculpa, Carol. Acho que eu falei tudo nesse slide, perdão. Na verdade, eu acabei trocando a tela sem querer, mas aproveitando, né, ainda sobre essas dicas rápidas, sobre a gente dividir o que está estudando, e às vezes a gente fica inseguro, mas ao compartilhar, a gente também permite que a gente receba dicas, sugestões de outros conteúdos, ou às vezes até pode ter algum colega que possa auxiliar. Né? Então, é muito importante. Eu tenho uma pessoa que me perfil ele tem 10 anos no LinkedIn e eu nunca havia postado nada antes da transição. Mas trouxe resultados. Né? Tanto que eu consegui uma vaga através de compartilhar coisas no LinkedIn. E agora a gente vai passar um pouco mais para os pontos aqui do LinkedIn sobre a experiência. Eu vou deixar a Sheila dividir com a gente, né? Que ela também faz parte do mundo plural e tem conteúdo para compartilhar. Aqui na parte das experiências, tanto no LinkedIn quanto no currículo de vocês, que a gente vai falar mais para frente, é importante a gente sempre manter atualizado. Quanto mais palavras-chave da área que a gente puder utilizar, utilize. Como a Carol falou aqui no início da nossa reunião, busquem sempre por palavras-chave, porque isso vai ser o pontapé inicial para vocês se destacarem na hora que um recrutador estiver buscando um perfil, seja no e-mail que vocês mandaram o currículo, seja lá no próprio LinkedIn, as palavras-chave vão fazer muita diferença. Esse print também foi de um perfil que eu encontrei no LinkedIn, por isso que está com os dados aí mascarados, né, para não expor a pessoa. Então, como vocês podem ver, ela escreveu ali que ela é responsável pela área de testes. Essa parte que está borrada é porque estava um pouco mais específico. Que ela realiza levantamento de cenários, modelagem, execução de testes. E tá vendo ali a parte ali de competências, que foi o que eu falei agora há pouco? Quando a gente adiciona as experiências,
o LinkedIn, ele te dá um espaço para você destacar as competências que você adquiriu naquela experiência, né? Seja de curso, seja de experiência profissional. Na segunda vaga aqui dela, ela colocou que ela trabalhou como analista de teste na Squad. Squad também é um termo utilizado na área de TI, que assim, tradução, assim, mais ou menos seria equipe, né? Ou esquadrão, se eu não me engano, realizando testes manuais e testes de API via Postman. Então, aqui eu acabei não aumentando aqui o que ela escreveu essa pessoa escreveu aqui na experiência, para poder caber o print aqui na tela. Mas notem que ela falou o que ela fazia, que tipo de teste que ela realizava, colocou uma ferramenta que ela utilizou. Então, tudo isso são palavras-chave para a área. Então, mesmo que não estejam no resumo, que se for possível, seria interessante colocar no seu resumo, estando dentro das experiências, já contribui na hora do recrutador buscar por perfis. Então, quando ele lê aqui e vê que você sabe o que você testa, como você testa, as ferramentas que você utiliza, tudo isso agrega para você ser escolhido, né? Pelo menos na primeira etapa aí, né? Que é uma das etapas mais difíceis, é o primeiro filtro. Pode passar, Carol. As formações também são bem importantes a gente colocar sempre atualizar, sempre manter eles atualizados. Para quem está em transição de carreira, essa foi uma dica que eu vi o José Correia passando num dos eventos que eu assisti dele, da gente colocar na nossa formação algum curso que nos demandou mais tempo, que nos deu mais prática. Por exemplo, nesse caso aí, esse print, se eu não me engano, foi do meu perfil. Então, a gente tem diversos cursos de formação, como o QA Coders, tem do Júlio de Lima, tem da Priscila, tem vários cursos aí que a gente tem um, uma aquisição de experiência maior, né, de dedicação maiores, que merecem estarem aí nesse campo. Então, às vezes, a pessoa que tá migrando de área não tem uma formação na área técnica, não tem condição de estar fazendo um curso, seja ele de formação superior ou pós-graduação. Então, essa é uma das dicas muito legais que eu coloquei em prática quando eu estava procurando emprego na área, e que eu acho que funcionou muito bem para mim. Então, eu lembro que eu coloquei o QA Coders como formação superior e descrevi naquela atividade o que eu aprendi lá, né? O que eu fiz, quais ferramentas eu utilizei, o que eu fiz em cada módulo. Foi algo muito interessante, inclusive foi muito proveitoso nas minhas entrevistas, quando o recrutador viu aquilo, eles me perguntaram, mas como que foi isso? Então você conhece o Postman, então você sabe fazer get, sabe fazer delete, me explica como é que foi. Então, olha só que legal, a descrição de um curso que eu coloquei ali no currículo, chamou a atenção do recrutador, e ele até abordou isso comigo na entrevista, né? Então, é uma dica muito importante, eu gostei bastante, e sempre que possível eu repasso para quem me pede algum tipo de auxílio com currículo ou LinkedIn. As licenças e certificados, eu acho que quem já está começando a dar uma pesquisada no perfil das pessoas que já estão na área, ou estão migrando e estão um pouco mais destacadas aí no LinkedIn, já devem ter reparado. A gente coloca os cursos de curta duração, até de longa duração, depende, nesse campo. Então, assim, sempre que vocês fizerem um curso, que ele tiver certificado, não deixe de colocar nesse campinho, informem a instituição da onde vocês tiraram, né, o certificado. Ele tendo credencial, vocês informem lá também no campinho de credencial, porque quando alguém entrar no seu perfil, seja recrutador ou um colega da área, vai poder clicar ali naquele exibir credencial e visualizar o seu certificado. E quanto mais vocês manterem isso aqui atualizados, melhor vai ser para mostrar que vocês estão estudando, que vocês estão se atualizando, que não é algo de momento, né? Não é algo momentâneo. A transição ela não é fácil,
é realmente um caminho árduo, mas a gente consegue, vocês vão conseguir, assim como a gente conseguiu. Só algo legal também, que é mais recente no LinkedIn, quando a gente adiciona uma licença ou certificado, ele já dá a opção de compartilhar isso com a nossa rede. Então, às vezes, a gente está com vergonha, não sabe o que escrever, aproveita que postou um certificado e já compartilha com a rede. Ele mesmo vai montar uma publicação e incentiva a compartilhar isso com a rede. E eu tenho percebido, pelo menos no meu perfil, que isso traz bastante engajamento. E esse engajamento é que vai fazer com que os recrutadores encontrem o nosso perfil. Carol, as meninas estão falando que seu áudio está baixo, aí eu vou repetir o que você falou, que eu não consegui entender. A Carol disse, gente, que quando a gente vai adicionar um certificado no nosso perfil, o LinkedIn ele te dá a possibilidade de compartilhar no seu feed, né? Então, essa é uma forma bem interessante, bem legal para a gente começar a iniciar esse processo aí de compartilhar na rede, mostrar que a gente está estudando, explicar o que a gente aprendeu nessa etapa de inserir licenças e certificados. Então, não deixem de compartilhar com a rede o que, o certificado que você tirou, o que você aprendeu. É uma forma de trazer engajamento, é uma forma até de trazer dicas para as pessoas que estão na sua rede. Já aconteceu comigo de postar cursos e alguém se interessar e falar, nossa, eu estava procurando por isso, me passa o link. Já é aí uma forma de network também. Então, foi isso que a Carol quis dizer, eu acredito que eu consegui repassar aí. Sobre as vagas, aqui, eu não sei se para você está dando para enxergar bem o print que eu tirei, mas entra aqui a parte da competência, que eu falei para vocês, né? Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho mais sobre a palavra-chave na hora de procurar uma vaga. Assim como os recrutadores, a gente também utiliza de palavras-chave para buscar uma... Não dá para ver? Poxa, mas depois a gente manda o slide para vocês, tá? Que talvez vocês tendo o material, vocês consigam enxergar melhor. Mas então, assim como os recrutadores, a gente, quando está procurando vaga, a gente usa também de palavras-chave. Então, uma das palavras-chave que eu coloquei aí foi teste manual, que é uma atividade, assim, inicial, né, para quem está começando aí na área de teste, por conta de ser uma atividade manual, né, não precisar de automação. E quando a gente faz a busca por essa palavra-chave e a gente identifica uma vaga, clicando nessa vaga, a gente vai ter a visualização ali das informações, e ali onde está preenchido ali de azulzinho do lado direito, tem informando que essa pessoa, ela tem 10 das 10 competências correspondentes ao seu perfil. Então, aqui, tudo que você informou de competência, seja no curso, seja nas experiências que você está tendo agora ou nas anteriores, ela vai ser puxada nessa etapa. Então, aqui é um momento, assim, de você ter um destaque perante as outros concorrentes, é um momento que você consegue identificar o que você precisa, de repente, estar estudando ou focar mais a partir dessa análise. Então, assim, tá difícil a vaga, a gente sabe que cada vez mais o mercado está exigindo da gente. Então, a gente precisa aproveitar cada etapa, assim, que a gente pode ter de aprendizado, de análise, para poder estar se enquadrando, estar melhorando, entender como que a gente está em comparação a outras pessoas. E esse é um momento muito interessante de se fazer isso. Você passa para mim, para o próximo. Então, aqui, ó, foi um outro print que eu tirei, mostrando quando uma pessoa não tem todas as competências, ela vai aparecer ali em cinza. Tá vendo ali que as 3 últimas competências essa pessoa não tinha da vaga. Porém, de todas essas competências, ela tinha uma grande parte do que está sendo pedido. Então, essa é outra dica que a gente dá para vocês. Não esperem vocês terem 100% dos requisitos. Muitas vezes a gente não vai ter.
Muitas vezes a empresa que abriu a vaga, o recrutador, o gestor, ele posta várias competências que nem todas alguém vai ter. Mas só de você ter algumas ali, ele consegue te chamar para uma entrevista, para trabalhar junto com eles. Então, não se apeguem a 100% dos requisitos, deixem para quando chegar no momento da entrevista, aqueles requisitos que você não tem, que você não atende, você estuda, busca saber o que que significa, para que serve, se de repente você já teve uma experiência que tem algo parecido, similar com aquilo que está sendo pedido, você já demonstra para o recrutador, para o gestor, que você não fica esperando alguém te trazer assim pronta a informação. Você vai atrás e que você está interessado em aprender. Isso também eu utilizei na época que eu estava buscando por vaga na área. Já aconteceu várias vezes de me candidatar para alguma vaga e chegar lá e eu não ter 3 ou 4 competências, mas na hora da entrevista eu falar, olha, eu nunca trabalhei com tal ferramenta, mas eu sei que serve para isso outro, eu já trabalhei com uma similar, então não deixem de se candidatar por não atender 100% dos requisitos. Agora sobre currículo, talvez tenha algumas coisas aí repetidas, mas são não sei se eu posso dizer plataformas ou ferramentas, né, mas são formas diferentes de apresentar o nosso a nossa experiência e o que a gente está buscando. Então, nos dados pessoais, informem, o que é realmente necessário, tá? Não coloquem foto, assim, de forma geral aqui no Brasil, até foi uma discussão aqui no grupo, que aqui no Brasil a gente não tem costume de estar usando foto no currículo. Não vou dizer que é obrigatório você não colocar, mas não é algo totalmente usual. Então, assim, coloquem o nome de vocês, coloquem sempre um contato que vocês tenham aí, o celular, um e-mail que vocês tenham acesso, mantenham sempre atualizado. Se acontecer de vocês, nossa, precisei trocar de número, primeira coisa, vai lá no currículo, altera, deixa sempre atualizado, porque qualquer momento um recrutador pode entrar em contato com você e se essa informação estiver desatualizada, você vai perder aí uma chance de uma entrevista. No endereço, a gente não recomenda que vocês coloquem o endereço completo. A gente pode não ter más intenções com as outras pessoas, mas não é garantido que as outras pessoas não tenham má intenção com a gente. Então, no seu currículo, informar a rua que você mora, a casa, o apartamento, às vezes até outros detalhes que algumas pessoas colocam no currículo é extremamente perigoso. Pode acontecer de alguém imprimir seu currículo, esse currículo se perder aí pela rua, uma pessoa mal intencionada pegar, ou até mesmo por vias eletrônicas, né, esse currículo ser desviado. Então, não coloquem o endereço completo de vocês. Bairro, cidade, estado é o suficiente para o recrutador ter uma noção da região que você mora, e é isso, assim. Estado civil e idade não são obrigatórios, algumas pessoas colocam por preferência, né, até para evitar certos desconfortos. A gente sabe que para a gente que é mulher, ser casado, de repente ter uma certa idade, pode atrapalhar. Então fica a dica aí que não é algo obrigatório de vocês colocarem, fica opcional mesmo de vocês. Isso, com trabalho remoto não é necessário a gente colocar o endereço completo, exatamente. Dados pessoais. Além do seu e-mail, informe seu portfólio como um GitHub. Então, assim, para quem está ali no grupo, que está acompanhando as dicas ali da Priscila, ela tem um curso, alguns cursos dela, eu acho que, não sei se todos, mas pelo menos o método PDA dela que eu fiz, ela tem um módulo que ela ajuda você a demonstrar no GitHub o que você está aprendendo, né? Para demonstrar que você está sabendo testar, que você sabe evidenciar. Então, o GitHub, ele é uma ótima forma de mostrar para o recrutador e para os gestores da área, que tem aquela visão um pouco mais técnica, que você sabe fazer o que você está dizendo que você sabe no currículo. Então, uma ótima forma de você manter no seu currículo é o link do GitHub junto com o link do LinkedIn.
A Carol está falando aqui no chat que no YouTube tem um desafio de 7 dias da Priscila sobre como montar o seu portfólio. Então, depois deem uma olhada lá no canalzinho da Priscila para tentar, quem sabe, esse ser o primeiro desafio aí de vocês. O objetivo, gente, ele tem que estar sempre alinhado com a vaga que a gente está encaminhando. Então, assim, quando eu comecei a procurar vaga na área, eu não entendi o porquê que os recrutadores falavam tanto que a gente não devia, inclusive, ter um currículo só. A gente tinha que ficar sempre atualizando o nosso currículo, para cada vaga ter um currículo diferente. Mas para a gente que está buscando uma vaga em específico, fica um pouco, entre aspas, mais simples, vamos dizer, né? Mas no objetivo, procurem sempre colocar o título da vaga que vocês estão se candidatando. Procurem não colocar, por exemplo, analista de teste, QA, tester, quality assurance, várias palavras-chave nesse campo, porque não vai ser tão certeiro, vamos dizer, né? Assertivo. Então, coloquem sempre o título da vaga no objetivo de vocês. O resumo do LinkedIn, assim como, perdão, gente, o resumo do currículo, assim como no do LinkedIn, ele tem que ter as principais qualificações relacionadas com a área, né? Mas nesse caso vai ser com a vaga. Então, assim, tenham o hábito de estudar a vaga para a qual vocês estão se candidatando. Tentem identificar na vaga as palavras-chave que ela está trazendo para você, e dentro dessas palavras-chave, quais você já tem na sua experiência, né, na sua carreira. Então, leia a vaga sempre, sempre leiam. Sempre que possível e necessário, atualizem o resumo de vocês, sempre buscando trazer essas palavras-chave no resumo. Acho que eu coloquei um exemplo no próximo slide. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Então, isso aqui é, inclusive, aquela vaga que eu tinha falado sobre as competências. Então, nessa vaga aí de analista de testes barra QA, eu pintei ali, destaquei garantia de qualidade de teste, SQL, ferramentas ou frameworks de automação e Microsoft Visual Studio, né, o VS Code. Então, no resumo, a gente tenta trazer a nossa experiência para se adequar nessa vaga. Então, o que eu escrevi ali? Ó, sou profissional em transição de carreira para analista de teste de software QA. Me identifiquei com essa área porque me considero uma pessoa analítica e que gosta de fazer a diferença no dia a dia das pessoas. Tenho conhecimento sobre qualidade de teste de software, banco de dados SQL, utilizando o Visual Studio Code para criar projetos de automação de testes com Cypress e JavaScript. Observem que nem tudo que está ali na vaga eu coloquei no meu resumo, porque nem tudo que vai estar lá você vai ter experiência. Mas esses poucos destaques ali que eu consegui elencar, né, criar o link entre a vaga e entre o nosso resumo e experiência, já mostra que você tem uma experiência que de repente é suficiente para aquela vaga. Então, busquem sempre ter essa identificação nas palavras-chave e o que você consegue adaptar no seu resumo. Nunca, não estou dizendo para vocês mentirem, tá? No resumo de vocês, sejam verdadeiros, não inventem coisas que vocês não vivenciaram, experiências que vocês não tiveram, conhecimentos que vocês ainda não têm. Mas o que vocês têm é importante entender o que vocês têm de experiência. Então, por isso que vira e mexe a gente conversa ali no grupo sobre entender os conceitos da área de teste, saber quais tipos de teste existem, em qual momento aplicar eles, porque muitas vezes a gente já tem uma certa experiência na área, né? Só que por conta da gente não ter o conhecimento do que seria os tipos de teste, como que é a atuação na área de teste, a gente demora para ter esse clique na cabeça. Então, comigo, aconteceu isso. Eu conheci a área de testes através de uma colega minha, aqui uma vizinha minha, e quando eu perguntei para ela o que ela fazia, e eu fui atrás de estudar, eu descobri que eu já fazia aquilo, só que eu não sabia nem que a área existia.
Então, eu comecei a estudar sobre os conceitos, a base teórica, fazer essa análise do que eu já fazia, do que eu já tinha experiência, e a partir daí aplicar no meu currículo, aplicar no meu LinkedIn. Então, assim, também é muito a questão de virada de postura na nossa cabeça. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que, inclusive, que vão assistir a gente aqui no YouTube depois, que às vezes está com receio, né, de demonstrar para o mercado que está em transição de carreira, por conta de estar trabalhando, por conta, né, da gente ter nossos compromissos financeiros, mas é muito importante a gente ter essa virada de chave. Eu sinto que, para mim, só começou a ter resultado, tanto no currículo, quanto no LinkedIn, quanto em entrevistas, quando eu decidi realmente, não, vou deixar o medo de lado, vou focar na minha vida, na minha carreira, e aí, a partir dessa virada de chave é que eu comecei a ter mais resultados. Essa dica, gente, eu não vou conseguir demonstrar para vocês do chat. Infelizmente, eu perdi meu acesso por besteira minha. E eu gostaria, assim, de repente, ou a Carol conseguir explicar como é que faz para a gente usar o chat GPT, ou a Bruna, que acho que já fez isso, para mostrar para vocês mais uma forma da gente conseguir aí adaptar as nossas experiências, né, para a área pretendida, que para a gente aqui seria a área de QA. Então, gurias, Alguém consegue? eu espero que estejam conseguindo me ouvir. Podem sinalizar no chat. Ah, já está um pouquinho melhor. Então, aqui eu vou mostrar como é que a gente pode utilizar o chat GPT para auxiliar a montar o resumo, porque às vezes a gente tem dificuldade de falar sobre as nossas experiências. Então, aqui a dica que a gente vai utilizar é que a gente deve informar o nosso cargo, a experiência que a gente tem, os nossos conhecimentos. E assim a gente pede o chat montar um resumo com as palavras-chave do cargo. Então, a gente vai juntar aquelas dicas de palavras-chave com um resumo e também utilizando a inteligência artificial a nosso favor. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, aqui no chat, a gente vai escrever a experiência que a gente tem e eu vou colocar o meu exemplo. Então, eu sou uma profissional que vem de transição de carreira. Então, colocando aqui minha experiência anterior. Carol, você consegue ir digitando o que você está escrevendo? Porque eu estou pelo celular, não dá para ler. Vou falar também, só que eu escrevo mais devagar se eu estiver falando, mas eu já vou repetir o que eu estou fazendo. Aqui eu coloquei um pequeno resumo sobre mim,
que eu sou uma profissional que tem 8 anos de experiência no setor contábil, estou em transição de carreira para a área de qualidade de testes. Coloquei alguns conhecimentos básicos ali em testes manuais, testes regressivos e testes de API com Postman, que normalmente a gente começa a estudar isso logo no começo. Então, aqui eu estou solicitando que ele escreva um resumo do meu currículo contendo as palavras-chave. Então, aqui eu coloquei outras palavras-chave, como testes, QA, API, Postman, Gira, metodologia ágil. E agora vamos ver o que ele vai preparar para a gente. Então, aqui ele já nos trouxe rapidamente um resumo que eu vou ler aqui para vocês. Um profissional altamente qualificado e dedicado, com 8 anos de experiência no setor contábil, atualmente em transição de carreira para a área de qualidade e testes, que é experiente em testes manuais, testes regressivos e testes de API, utilizando a ferramenta Postman. Possui habilidades no uso do Gira e experiência com a metodologia ágil. Busco aplicar a minha expertise em testes para garantir a qualidade e excelência dos produtos e projetos, assegurando que as entregas atendam aos mais altos padrões de qualidade e satisfação do cliente. Estou entusiasmado em enfrentar novos desafios e colaborar com equipes dinâmicas para alcançar resultados notáveis na área de testes e garantia de qualidade. Carol, dá uma bronca nele aí, porque ele falou que você tem expertise em testes manuais e você não tem expertise. Tá? Exatamente isso. Né? Então, a gente sabe que o chat, ele nos traz muita coisa útil, mas a gente tem que analisar essa resposta. Porque aqui eu estou colocando que eu tenho conhecimento, né? E eu estou em transição. Então, eu vou continuar a conversa para ele reformular esse resumo até que fique mais adequado realmente com a minha experiência. Então, eu posso apontar o que ele pode corrigir, né? Que eu não tenho experiência em testes, ainda não sou uma especialista. Então, eu vou conversando até que ele possa realmente me trazer um melhor resultado. E aqui também a gente pode até mesmo solicitar que ele mude o tom de palavras que ele está utilizando, ou se ele trazer um resumo muito grande, a gente pode também pedir para ele sintetizar. Tá? Eu vou mostrar um pouco como a gente pode corrigir. Também lembrando que esse resumo que eu trouxe, eu inventei agora, eu já fiz a minha transição de carreira, mas se vocês analisarem o meu perfil no LinkedIn, eu montei com a ajuda do ChatGPT. E eu posso para vocês que meus resultados de pesquisas, eles mais que quadruplicaram depois que eu fiz esses ajustes. Então, aqui eu pedi para ele refazer esse resumo, e aqui ele está mostrando. Novamente, ele ainda pode ser corrigido, mostrando que ele ainda trouxe que possui sólido conhecimento, mas já não está indicando que eu tenho experiência. Mas a gente não precisa pegar e copiar e colar diretamente no currículo. A gente pode usar ele como uma base e complementar com as nossas próprias palavras. Né? E mesmo que a gente ainda tenha vindo de um setor totalmente diferente, a gente pode utilizar também de habilidades como comunicação, ou até mesmo o trabalho em equipe, ele sempre vai ser necessário na nossa área. A gente pode procurar trazer também soft skills e não somente habilidades técnicas para este resumo.
E agora eu vou voltar a compartilhar aqui a nossa apresentação, que a gente tem mais algumas, um resumo dessas dicas. Carol, a Priscila levantou a mão. Priscila, pode falar? Olá, boa noite, meninas. Carol, eu queria só tirar uma dúvida. Eu usei pouco o chat, é, ainda não tenho muita experiência, mas pelo que eu vi, quando você coloca uma proposta, e você precisa melhorar, então, o texto que ele gera, você não precisa insistir naquele texto, é como se ele já guardasse em memória, e você pode pedir, na verdade, uma melhoria. Não precisa retornar aquele texto que ele já criou, não é isso? Exatamente. Por isso que é sempre Tá bem. interessante a gente não apagar esse histórico de conversas e ir alimentando, porque um do diferencial dele é ser um chat de realmente ser numa conversa. Ele vai Entendi. melhorando e ele vai sempre já saber o que tu já colocou, vai saber todas as informações, e então vai ficando cada vez melhor. Como eu trouxe também um exemplo, era um chat novo, ele já não tinha tanta informação. Mas eu posso compartilhar com vocês o meu perfil do LinkedIn, e daí ele realmente trouxe informações com base no que eu já havia informado. Porque algo Vai que eu ficando fiz, cada vez mais refinado, né? em algo que eu fiz também, foi pegar todo o meu currículo e mostrar, e passar para o chat, pedindo para ele fazer uma análise. A gente pode fazer isso até mesmo mostrando uma vaga para ele e pedindo para ele ver se o nosso perfil está de acordo com a vaga. Ele consegue fazer essa análise. Aí eu digo, o chat GPT ele me contrataria como QA. Ele faz essa análise, ele pode te trazer dicas, ele mostra os pontos fortes e ele traz o que tu pode melhorar. Eu vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela, que é só mostrando o meu resumo, realmente, que eu montei com a ajuda dele. Tá bem, obrigada. Quanto mais você conversar com ele, mais contexto você vai dar para ele, mais refinado vai ficar o resultado, sabe? Então, é importante não perder esse histórico, fazer um histórico lá que você está, o seu currículo. Aí, cada vez que você vai mexer lá, vai adequar o seu currículo para uma vaga específica, usa sempre o mesmo histórico, porque ele vai guardando. Aí, você, na primeira conversa, você pode falar assim, eu quero que você deixe o meu currículo mais adequado para uma vaga de analista de teste. Aí, depois você vai se inscrever numa vaga de, por exemplo, sei lá, de assistente de teste, vamos supor. Agora adeque para assistente de teste. Não precisa escrever tudo de novo que você escreveu no anterior, só dá pequenas palavras, os comandos que você precisa que ele dê. Agora eu quero que você adeque para assistente de teste. Reforce a minha expertise em tal coisa. Reforce a minha capacidade de comunicação. Vai dando pequenos comandos para ele que ele vai adequando e cada vez ele vai trazendo mais, ele vai tendo mais contexto e vai deixando isso mais refinado. Obrigada, Vivian. Exatamente. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas depois vocês podem ver diretamente no LinkedIn, meu perfil, mas aqui mostrando, por exemplo, como eu montei. E com base no perfil do LinkedIn, eu também fiz o meu resumo do currículo. Não uso o mesmo, mas é algo parecido. Então, aqui eu comecei me apresentando, foi uma dica que eu recebi em uma reformulação que eu solicitei a um profissional de RH, né? Então já começo me apresentando e dando boas-vindas, né? E falo da minha experiência de transição de carreira. Eu vim da área de contabilidade, em 2021 eu migrei para a área de tecnologia e trabalho desde então como analista de testes. Falo um pouco ali da minha formação e no segundo parágrafo, eu fiz essa ligação que a gente tanto fala do que a gente conhece, que a gente já fazia, uma nova área. Eu consegui juntar os dois, né? Porque
minha formação é na área contábil e hoje eu trabalho com sistemas do setor financeiro. Então, botei ali que eu tenho um amplo conhecimento em regras de negócios, sistemas financeiros e sistemas de gestão empresarial. E permite entender as necessidades do cliente e garantir que as soluções desenvolvidas atendam às suas expectativas. Então, essa frase ela reflete muito a minha transição de carreira. E eu tenho certeza que, independente da área que a gente vem, a gente consegue fazer essa ligação. Então, aqui coloquei um pouco da minha experiência, né? Já que eu já migrei, já tenho uma experiência, coloquei alguns tipos de testes, usando as palavras-chave que eu via nas vagas. E um pequeno resumo também, trazendo um pouco de habilidades pessoais, mostrando que sou uma pessoa dedicada e comprometida em aprender constantemente. E coloquei ali que estou iniciando no mundo de automação de testes com robot. Eu ainda não tenho muita experiência, mas eu já mostro para os recrutadores que eu estou atuando com robot hoje. Já estou iniciando nesse mundo. Então, quando eles estiverem procurando alguém que tenha conhecimento em robot, por mais que eu não tenha tanta experiência, eu já apareço nas pesquisas. Coloquei as certificações que eu tenho, CTFL, que é a mais conhecida para nós, a gente sabe que é paga, mas essa segunda, em relação à metodologia ágeis, ela é gratuita. Vou compartilhar depois o link com vocês. E, por último, ali, praticamente um resumo somente de palavras-chave de coisas que eu venho estudando durante todo esse tempo. E aqui, novamente, entram as competências que a gente pode vincular ao nosso perfil. A gente pode destacar 5 competências dentro do nosso perfil. Esse resumo, ele me ajudou bastante. Eu tinha um resultado nas pesquisas e normalmente ficava em torno de 60 resultados por semana. E eu consegui aumentar, que eles passaram de 100, chegando em algumas semanas até 180 resultados. E isso aumenta a chance de a gente conseguir uma vaga. E agora vamos voltar para a nossa apresentação com mais algumas dicas. Então, aqui, continuando no currículo que a gente estava, né? Esse currículo, essa apresentação, ela foi pensada em uma pessoa que está em transição. Desculpa, esqueci de apresentar para vocês. Já falei isso. Então, essa apresentação que a gente fez foi pensando em quem está em transição de carreira. Então, por isso pode estar numa apresentação um pouco diferente os tópicos. Então, aqui o próximo que a gente trouxe é de formação e idiomas. Elas devem ser informadas em ordem decrescente de tempo e grau de formação. Né? E a gente também deve informar um nível em outros idiomas e um nível de proficiência. Aqui na formação, quando a gente fala a ordem, por exemplo, se a gente tem um mestrado, tem uma pós-graduação, ela vem antes da graduação, ou ensino técnico, ou até mesmo de um ensino médio. E quando a gente já tem formações de nível superior, não precisa colocar, por exemplo, que a gente tem nível médio, que a gente sabe que é um requisito. Então, não precisa já ainda informar essa formação de nível inferior. E uma dica aqui em relação aos idiomas, é interessante a gente colocar quando a gente tem do nível intermediário ou avançado, né? Porque o nível básico, na verdade, ele não é muito interessante para os recrutadores e dificilmente eles vão procurar por alguém de nível básico. Por isso que é mais interessante a gente destacar no currículo quando a gente já tiver pelo menos o nível intermediário. Agora, essa parte eu vou deixar para a Sheila, que é uma dica que eu sei que ela pode aplicar de forma pessoal na experiência dela. Então, gente, essa dica eu até coloquei. Na verdade, eu não sei se tem outros recrutadores que recomendam essa utilização, né, de bootcamp e formações, mas eu senti muito essa necessidade para quem
buscava, né, minha ajuda ali no LinkedIn, no privado ali do WhatsApp. Tem muita gente que está migrando de áreas muito diferentes. Então, tem um caso de uma amiga minha que ela era engenheira agropecuária, se eu não me engano, ela estudou comigo lá no QA Coders, e muito difícil adaptar experiências com engenharia agropecuária para a área de TI. Mas, assim, ela estava estudando lá no QA Coders, teve o curso da Priscila também, então pensei assim, junto com ela, né, vamos tentar trazer esses cursos que você está fazendo. Teve um curso do Dil também, que ela fez um bootcamp de Java, para poder mostrar, né, para os recrutadores, para os gestores, né, que vão fazer a entrevista, que ela está estudando, que ela está adquirindo experiência, que ela sabe do que ela está falando. Então, a gente criou esse campo lá no currículo dela, onde é quase como se fosse aquela descrição de certificações, mas na verdade a gente dá uma destrinchada muito maior. Então, aqueles cursos que vocês fazem, que é um pouco maior a duração, que tem bastante prática, que você acaba mexendo um pouquinho mais com ferramentas, a gente faz a descrição ali dele no currículo, falando assim, realmente as palavras-chave, né, novamente, as atividades que vocês fizeram durante aquele curso que vão agregar na vaga que vocês estão se candidatando. Então, a ideia é realmente tornar expressiva a experiência prática do candidato que ainda não tem experiência profissional. Este campo é parecido com o de cursos, né, extracurriculares, no entanto, aqui é para descrever as atividades práticas e conhecimentos adquiridos de forma mais detalhada, a fim de gerar as palavras-chave, né, que a gente tem falado tanto aqui nessa apresentação, quanto lá no grupo, quando alguém questiona sobre isso, e despertar o interesse do recrutador, podendo também inserir links dos projetos de estudos. Aí entraria o GitHub, entraria algum portfólio. Aqui é um exemplo, né, do meu currículo, inclusive, de como eu descrevi os bootcamps ou formações, né, que eu fiz. Então, tem ali o método PDA, que é o curso da Priscila, antes dessa plataforma incrível aí que ela criou do Qualiters. Então, eu escrevi ali a quantidade de horas que tinha, né, mais ou menos, e o que eu realizei dentro daquele curso, né. Então, a gente aprendeu a fazer levantamento de requisito, criar plano de teste, teve aulas mais práticas, né, para fazer os critérios de aceite, plano de teste, entendimento sobre bug trunking, nem sei pronunciar, execução e acompanhamento de entrega, metodologia de desenvolvimento. Ali no QA Coders, né, que foi o que me ajudou muito quando eu estava fazendo transição de carreira, porque a gente aprende a mexer com Postman, né. Eu coloquei ali que a gente viu metodologias ágeis, teste de software, né, teste de API com Postman, então a gente está ali colocando a ferramenta, né, dando nome aos bois, como dizem por aí. Dentro dessa ferramenta eu coloquei que a gente utilizou métodos get, post, push, pf, delete. Talvez, né, para algumas pessoas essas palavras estejam um pouco estranhas, né, porque realmente, gente, quando a gente está migrando para a área de TI, parece que a gente está entrando num universo paralelo, parece que a nossa língua não é mais nossa língua, são todas palavras diferentes, mas com o tempo tudo vai se encaixar na cabeça aí de vocês. Então, é mais ou menos essa a ideia de trazer esse espaço aí do Bootcamps e Formações, que é para mostrar para o recrutador, né, para a pessoa que vai te entrevistar, para a pessoa que está buscando aí um perfil para júnior, estagiário, que você está tendo aquele conhecimento, que você está praticando, e que você entende realmente, né, o que está sendo pedido para a vaga e para execução, né, futuramente você sendo chamado para a vaga. Os cursos complementares é bem parecido com o LinkedIn, né? A gente traz lá no nosso campo do currículo o nome do curso que a gente fez e a instituição. Eu, eu não tenho o costume de colocar a data de conclusão do curso. Às vezes isso pode acabar, sei lá, trazendo a sensação que já tem muito tempo que você fez o curso e diminuindo a importância dele. E, na verdade, assim, o conhecimento a gente adquire, a gente não perde, né? Então, é algo que
que a gente tem que manter, né, sempre a nossa cabeça trabalhando, se manter sempre atualizado no mercado, mas é um conhecimento que você tem para você, né? Então, eu sempre recomendo a gente colocar o nome do curso e a instituição. Nesse caso ali também é do meu currículo, tá o inglês ali, mas porque eu não tenho inglês intermediário ou fluente, como a Carol falou, o meu tá bem ali no básico, então por isso que ele não tá destacado ali no início do currículo. E acho que é isso. As experiências profissionais também são bem similares com o que a gente falou do LinkedIn. Pode parecer estranho aqui, né, nessa sequência, que nem a Carol falou, as experiências aparecerem um pouco depois, mas é porque tudo que a gente apresenta antes das experiências é aquele preparatório, né, para o recrutador ou para a pessoa que está analisando o seu currículo. Ela vê que, primeiro ela viu lá no resumo, né, que você está em transição de carreira, ela viu que você está fazendo uma formação, ou um curso superior, ou uma pós, está fazendo bootcamp, está fazendo, tirando cursos, né, fazendo webinars. Então, quando ela chega aqui no seu resumo, na parte de experiências, ela já sabe que você está em transição de carreira. Então, ela não vai estranhar chegar aqui e ver que você era caixa de shopping, que você trabalhava na área da saúde, que você trabalhava como engenheiro. Então, é todo um preparo para você chegar aqui, para a pessoa chegar aqui nessa parte e ver como que era a sua vida, né, antes de você tomar essa decisão de fazer a transição de carreira. Descreva as suas atividades, tudo que você realizou, mostrando seus resultados, trazendo conexões com a área de QA. Caso tenha feito algum trabalho voluntário de QA em algum projeto, você pode incluir nas suas experiências também. Então, a gente tem aqui pessoas no grupo, né, que estão participando de projetos sociais, tem pessoas que estão atuando também como freelancers. Então, não deixem de informar essas experiências que vocês tiveram. Uma coisa que a gente aprendeu aqui, eu e as outras meninas que somos aí formadas no QA Coders, é que experiência é experiência, independente se foi com curso, independente se foi com registro na carteira, se foi freelance, experiência é experiência e a gente tem que mostrar de alguma forma para o recrutador, para a pessoa que está analisando o nosso currículo. Alguns recados finais. É importante que o candidato entenda a base teórica da área, né, que foi o que eu falei um pouco atrás aí. Através desse entendimento, será possível refletir sobre suas experiências anteriores e até mesmo identificar atividades realizadas que têm muito a ver com a área para a qual está migrando. Então, assim, gente, algumas vezes é muito comum a gente ver pessoas dizendo que a área de teste é fácil, que é mais simples, que é uma porta de entrada para outras áreas, mas porque a área de teste você consegue absorver muito mais as suas experiências anteriores do que, por exemplo, um programador. Uma pessoa que, por exemplo, uma mãe, uma mulher que trabalhou de casa ali, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da família, ela, como que ela traz, né, para o currículo essa experiência de ter ficado, né, ali como dona de casa, dona do lar? Ela aprende a gerenciar o tempo dela, ela aprende a ser uma pessoa mais resiliente, uma pessoa criativa. Eu não sou mãe, mas eu vejo como que as mulheres que são mães têm que se reinventar, têm que se adaptar. A Vívia, meu Deus, a Vívia, se tivesse 8 braços, ela já tinha dominado o mundo, de tanta coisa que essa mulher faz. Então, tudo que a gente tem de experiência para a área de teste é, entre aspas, mais simples de você trazer para a sua área nova. Então, você que tem experiência com atendimento ao cliente, meu, é resiliência. Trabalhar com cliente não é fácil. Você trabalhar fazendo qualquer tipo de análise, você está trabalhando o seu cérebro, você está se tornando uma pessoa mais crítica, você está aprendendo a ter macetes. Então, muitas vezes, na área que você está trabalhando, antes da pessoa terminar de te falar qual que é o problema, você já sabe qual que é o problema, porque você já está acostumado, você já teve outros casos. Então, tudo isso na área de teste é muito proveitoso. Existe algo que a gente fala que é sobre que o testador tem a experiência dele como testador. Então, às vezes, a gente está testando no nosso projeto, e como a gente já passou por várias versões aí, a gente já sabe onde vai ter um ponto que vai ter erro.
seja porque não descobriram a causa raiz, né, para poder realmente resolver para sempre aquele caso, mas a gente já vai adquirindo essa experiência que com o passar do tempo a gente não precisa nem, sabe, passar para frente ou esperar alguém te reportar que deu erro. Você já sabe, não, eu vou ali, porque ali já tem aquele problema. Então, experiências anteriores te trazem isso também. Então, por isso que muitas pessoas dizem que é fácil entrar na área de teste, porém, o que vocês estão vendo aí não é tão fácil. Cada dia tem sido mais difícil, mais coisas para a gente estar estudando, para se manter também, porque é uma área que está em crescimento, assim como a área de programação é uma área que surge muitas tecnologias, muitas formas de trabalhar, de vez em quando aí aparecem termos novos aí para testes, às vezes termos que não tem nem muito sentido, assim, se a gente for parar para pensar, né, que já existe um termo oficial e estão criando um irmão para ele, né. Tem mais alguma coisa aí? Eu não lembro. Isso aqui foi a Carol, deixou esse recadinho aí pra gente. Lembre-se de que essas dicas são apenas orientações gerais e cada perfil de LinkedIn e currículo deve ser adaptado às circunstâncias individuais e ao momento da carreira. Então, tem pessoas que vão estar só estudando, entre aspas, né? Não teve o trabalho, vai ter gente que já teve algum trabalho que vai conseguir adaptar, isso é muito legal. Já aconteceu em várias conversas que eu tive com pessoas que me chamam no privado, que eu conversei e falei, meu, o que que você fazia? E a pessoa começa a falar, como eu já estou com o cérebro um pouco mais, né, adaptado para a área, eu falo, meu, mas você já fazia teste. Olha isso, adapta isso que você falou para essas palavras-chave. Aí a pessoa fala, caramba, Sheila, eu já fazia isso mesmo. Então, tem algumas pessoas que vão conseguir, dessa forma, adaptar e mostrar que já tinha experiência. Outras, infelizmente, não. Por histórico familiar, por situações da vida, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa trabalhar para fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, cada caso é um caso. Aqui são algumas dicas que ajudou muito eu, a Carol, as meninas aqui, outras pessoas que conversaram comigo. E pode passar? Sejam ativas na rede, né, que a gente falou aqui. Façam muito network. Quem está aqui no cantinho, não deixem de utilizar essa rede, gente. Às vezes as ADMs não estão ali podendo responder, porque a gente está ali fechando versão, está cuidando do filho, está cuidando do marido, mas sempre tem alguém ali online que pode te ajudar. Não deixem de fazer perguntas. Às vezes você mandou alguma pergunta e a gente não respondeu, ou outras pessoas não responderam, dá uma insistida. Vocês veem que do nada lá aparece 300 mensagens. É muito difícil acompanhar, mas não deixem, não desistam da gente, hein? Pessoal, a nossa apresentação era essa. Eu vou encerrar a gravação, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar que a gente vai estar por aqui para bater um papo e responder também. E meninas, Arrasaram, lembrem meninas. sempre também que o... Desculpa, Bru. Mas lembrem Imagina, também gente. Só que ela quem junto. está em transição